Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso. Você sabe que para mim é sempre maravilhoso. Quando eu começo a gravar esse programa, eu já ouvi tanta coisa linda. E emoções, um testemunho que toca a alma, histórias profundas, né? A gente mexe em coisas profundas e isso impacta todos nós. E o nosso desejo em fazer esse programa é tocar seu coração de forma profunda, te encher de esperança, mostrar que é possível. Você pode estar num momento difícil, não ter perspectiva de futuro, mas é possível. Quando nós abrimos o coração para Jesus, Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É impossível as coisas não serem modificadas com Ele. Sem Jesus Cristo é mudança de vida. E eu espero encontrar você bem, mas deixar muito melhor. Diz assim Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que escritura, meu Deus! Que coisa forte! Tentamos, e enquanto não chegamos ao fim de nós mesmos, nós não nos jogamos em Deus. Enquanto não cansamos, e às vezes Deus permite que a gente chegue nesse nível de cansaço. Chega. Eu já botei força natural, força, violência. Eu já tentei tudo. Agora eu vou buscar Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Quando você se joga em Deus, quando você abre o coração para Ele, é impossível as coisas não acontecerem. Elas acontecem. Ele muda dentro e vai mudando fora. Ele tira as vendas e você consegue ver futuro. Talvez você já tentou tanto, já bateu em tantas portas. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E essa escritura aqui que é maravilhosa, eu dou sempre de presente. Como eu acredito nisso? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós são planos de paz. Quem é que garante, como disse o salmista, o nosso futuro? Deus. Ele garante o nosso futuro. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para dar um futuro maravilhoso. E eu acredito que os testemunhos de hoje vão tocar profundamente o seu coração. Eles vão mostrar que é possível. Um casal lindo que passou por muita coisa
E maravilhoso o que eles passaram, porque eles estão fortes, abençoados e eles têm uma mensagem de esperança, de mudança, de poder, improváveis, que hoje podem estar aqui e dizer para todos nós: Jesus Cristo reina, Ele reina na minha vida e Ele mudou a minha vida, Ele curou o meu destino. Sejam muito bem-vindos, Gustavo, Thaís. É um prazer ter vocês aqui. Eu já disse isso, vou dizer de novo. Prazer é nosso. Vocês são muito especiais. Thaís sempre linda, com essa beleza natural, esse sorriso, Obrigada, cabelo. Não tem nada ruim aí, né? É maravilhoso. Tudo é bom, né, meu filho? Você tirou mesmo do céu, né? Fui agraciado. Você foi agraciado, meu filho. Foi abençoado. Bom, eu vou começar por você, Gustavo. Você foi criado num lar onde os pais sempre trabalhando muito, não tinha muito, mas também seu pai sempre trabalhou e lutou para suprir da forma que ele podia. Como caminhoneiro, Sim. esteve ausente a maior parte do tempo. Sim. E você disse que ele fez bastante falta, ele lutava para estar ali, mas o trabalho impedia. Sim. Ele, me lembro que ele viajar, né? Ia para essas cidades longe, ficava 10, 15, 20 dias fora, né? E a gente em casa, né? Eu, minha mãe, minha irmã, querendo ou não, ele fazia falta ali, né? A presença do pai dele faz. Ali, né? Gustavo, sua mãe, nessa busca de fé, ela levou você num centro onde você foi oferecido a você o mesmo o que aquele sacerdote daquela seita estava tomando. Sim. Da mesma bebida, a mesma bebida foi dada para você. Sim, aquela batidinha de coco, né? Eu me lembro até hoje, aquela batidinha de coco, que era tomada no próprio coco mesmo, né? Que nos meus pais, né? Na sua, como se dizer assim, na sua ignorância, né? Querendo algo melhor para a vida, né? E apresentaram isso a eles foram, né? E eu me lembro que eu tomava isso, né? Ali com... Isso com 7, 8 anos. Mais ou menos 7, 8 anos. Bom, olha só como são as coisas. Ali foi dada a você uma bebida. Sim. E foi passando o tempo, você começou a beber. Sim, senhora. E a bebida fez parte da sua vida de forma muito forte. Sim. Você não ficava sem ela. Sim. E o que aconteceu? Você foi se tornando uma pessoa agressiva, Sim. de briga, Sim. vivia bêbado, bebia muito, Sim. comprava brigas e brigas. Sim, senhora. Bom, você tem, por exemplo, aconteceu numa prainha que vocês estavam, vocês se meteram numa briga, você com outros amigos, Sim. e você podia ter pego um problema muito maior do que você pegou, porque com uma faca você atacou um segurança, Sim. que chegou, não matou, obviamente, graças a Deus, mas você chegou a feri-lo. Riscou. Fez aquele risco, né? Totalmente embriagado, né? Naquela discussão, naquela briga, né? E aí começou, né? Um agrediu o outro, né? E como o diabo não brinca, a primeira coisa que estava na minha frente, né? Foi pegar aquela faca ali e partir para cima daquele segurança. Aí todo mundo foi para a delegacia, Sim. deu Sim. processo. Sim.
que daí vocês tiveram que cumprir trabalhos em pagar cesta básica, pagar essas cesta coisas. básica e fazer trabalho Isso, comunitário. isso. Resolveu assim. Sim, fez um acordo judicial ali para eliminar o problema ali. vamos dizer Você assim. disse que na escola você estava sempre envolvido com a turma da pesada. Sim, a turma da bagunça ali, do fundão, aquele... o lado escuro, vamos dizer assim, né? Aquele pessoal que Não está focado. não tá focado, né? Sempre tá querendo contrariar, né? Aquelas más companhias. Eu tava no meio. Sempre tava ali no meio. Gente que estava envolvida com drogas pesadas, você não chegou a usá-las. O seu vício foi a bebida mesmo, Sim. mas era muito. Você bebia muito. Sim. Não tinha controle, né, bispo? Enquanto não caía, não parava. Você vai bebendo, não tem limite. Por conta da bebida, você sofreu acidentes, Sim. risco de morte. Nós vamos falar Sim. do acidente mais grave, já que trouxe você, que fez você firmar realmente na igreja. Uhum. Mas você passou por Sim. situações sérias, acidentes sérios, Sim. que não era para você estar aqui, não. Não. Acidente de carro, né? Bati de carro 2 ou 3 vezes, tombo de moto, né? Fora as brigas, totalmente alcoolizado, né? Literalmente, humanamente, vamos dizer assim, não era para mim estar aqui. Se Jesus não me encontra e não muda literalmente a minha vida, não estaria aqui por conta da bebida, né? Não tinha controle, né, bispa? Eu tinha... eu precisava. Na verdade, a gente acha, como eu disse pra senhora, a gente acha que não é um vício. Mas depois a gente passa a entender que porque, como eu disse, né, na minha época de faculdade, todo dia eu tinha que beber. Todo dia eu tinha que tomar uma cerveja. Todo intervalo eu tinha que ir ali no bar tomar uma cerveja. E aí reúne os amigos, né, que também te incentivam a fazer isso, né? Mas todo dia tinha que fazer. Aí no final de semana, vamos partir pra festa. E aí? E assim ia. Bebida, mulherada, festas. Sim. Essa era a sua vida. Sim, sim. A gente tava no mundo, né? Totalmente no mundo. Era bebida, era festa, era bagunça, né? A verdade é essa. Era literalmente Gustavo, bagunça. e você via assim tudo fora do seu alcance. Sim. E isso te frustrava. Sim. Sim, porque eu tava ali naquela condição, vamos dizer assim. Aí aquela outra pessoa estava melhor do que eu. Só que eu poderia chegar ali, mas eu via com outros olhos, que não é pra mim, né? Não, essa vida aí não é pra mim, a minha vida é essa. Diante das circunstâncias, daquilo que eu vivia, né? Daquilo que eu estava envolvido, né? Uma outra realidade não cabia na minha vida. Então a minha vida era aquela ali. E aquilo frustrava. Ao mesmo tempo que você queria aquela vida, mas você desistia dela porque você se achava menor. Você se achava menor. Você se via assim. Isso. Não incapaz. Se sentia capaz. Exatamente. Incapaz de conseguir vencer na vida mesmo. Sim, exatamente isso. Você não se via vencendo, a verdade é essa. Por mais que você tente, aquela realidade ali, você sempre vai olhar ela muito longe, né? Muito distante. E você é o que você acredita, né? Sim. Então, se você acredita que você não pode, você não pode. Sim. E aí traz toda aquela frustração, né? Aquela raiva, aquela angústia dentro da gente, né? Que você quer viver outra realidade, mas também você não consegue sair daquilo, você não luta por aquilo, né? E aquilo cresce um sentimento de tal forma, né, dentro da gente, que nos aprisiona, nos escraviza, a verdade é essa. E aí eu ia descontar na bebida. Vivendo a vida assim. E aí? Descontava na bebida, aí você era agressivo fora, também dentro de casa. Sim. Com a sua mãe, com a sua irmã. Sim. Chegava muitas vezes embriagado, né? Brigava com todo mundo, né? Falava, né?
agredia verbalmente, falava palavrões ali, né? Muitas vezes empurrava, né? Não era em mim, assim. Era bem agressivo, bem agressivo. A bebida me deixava assim. Eu sabia que me fazia mal, mas eu não parava de beber. Não conseguia parar. Não conseguia parar. Eu via, né, que aquilo me fazia mal, né? No outro dia, né, todo mundo falava. Muitas vezes você não lembra do que você faz, mas parcialmente você lembra, né? E aí depois vem, né, aquela humilhação, que você fez isso, fez aquilo outro, né? Mas mesmo assim, você continuava naquela vida. Porque você não via outra realidade, né? Você não via outra saída. O ambiente que você estava era aquele. A verdade era essa. As amizades que você estava te levava para aquilo, né? Então você vivia ali. Ô Gustavo, aí você entrou na faculdade. Sim. E já no início você conheceu a moça que foi sua esposa. Sim. E ela engravidou. Sim. Da sua filha Ana Júlia. Sim. Foi. E aí você, já com bebida, agressivo e sem uma perspectiva de futuro, agora você tem uma esposa, uma filha, e aí, ou seja, uma família. Sim, para você mais essa tomar conta. Mais essa responsabilidade, mais esse compromisso. Para quem não acredita. Isso. Para quem não via uma saída, né? Não viu uma saída. Não conseguia, né, mudar a própria vida, agora eu teria que cuidar de mais duas. Né? A verdade era essa. Mas não via, né? Então aí eu tive que assumir essa nova realidade, né? A verdade era essa. Bom, seu casamento, você disse que teve um momento até que parecia que ia funcionar, sim, mas brigas, perda de respeito, sim, até você descobrir traições por parte dessa esposa. Sim, exatamente, né? Até ao primeiro momento, né? Você vive aquele momento bem, você acredita que, né, vai dar certo, mas daqui a pouco começaram, né, as brigas, aí vai se agravando, aí acaba com o respeito, né, vai acabando a admiração, vai acabando tudo, né, até que chegou num ponto que cada um vivia do seu modo, vamos dizer assim, né, e foi onde que acabei descobrindo, né, ali quando a gente realmente finalizou, né, depois eu acabei descobrindo essa traição. Porque aí ela disse que não queria mais mesmo, sim, e aí você descobriu sim, os motivos, aí eu descobri que realmente... que não era só com uma pessoa, ela tinha te traído com mais pessoas. Sim, exatamente. E aí aquilo ali, né? Isso foi um baque muito grande para você. Sim, aquilo mexeu muito, né? Se você já estava amargurado, aquilo ali... termina de jogar para baixo, a verdade é essa, Quer né? dizer... É o último golpe ali, né? Para você cair, né? Aquilo literalmente tirou o meu chão ali, né? Porque é de alguém que você não espera, né? Por mais que a situação tá difícil, tá ali, tá do seu lado, tá ali, você não espera isso, né? Quer dizer, você não esperava isso, é minha esposa, a mãe da minha filha. Sim, exatamente. Você não acreditava que ela pudesse fazer isso. Sim. E aí quando realmente acontece, né, a gente perde o chão, a verdade é essa. Aí como a senhora disse, a gente já tá amargurado, porque a sua realidade é aquela realidade de fracasso. Aí acontece tudo isso, aí... Vem para dizer para você, então, ó como o diabo empurra esses acontecimentos. Você é um derrotado mesmo. Sim, inclusive eu ouvi isso, né? Você ouviu? Eu ouvi isso, né? Eu não cheguei a comentar com a senhora antes, agora que me veio, né? Mas eu cheguei a ouvir isso, né? Que eu não era homem para sustentar a família, para cuidar da família, né? Que realmente eu era um fracassado. Eu ouvi isso. E isso mexe muito, né? Porque você tá ali, né? Querendo dar
o lutando para dar o seu melhor ali, né? Para dar uma qualidade de vida melhor, né? E quando você escuta isso, literalmente você se sente um fracassado, você se sente um nada, né? Aquilo aperta ainda mais, né? Vamos dizer assim, já está apertado, te espreme ainda mais. Aí gera, né? Aquela sensação de impotência, aquele sentimento de raiva, de revolta, que realmente eu sou um fracassado mesmo, olha a minha vida do jeito que tá, olha o que tá acontecendo, e por aí vai, né? Não mereço nada de bom. Exatamente. É esse sentimento e esse pensamento. Isso te deixava mais revoltado. Sim. Ainda. Porque a gente não vê mudança, né? Não vê expectativa, porque tudo que você faz te mostra o que realmente você é. E como a senhora diz, né? Você acredita no que você é. E aquilo eu acreditava, porque nada dava certo. Não conseguia. Então, realmente, né? Começa a olhar para os resultados para tu dizer, não, eu sou derrotado mesmo. Sim. E não tem perspectiva de futuro. Exatamente. O Gustavo, sua irmã, que a Tati já deu testemunho aqui com o Fabiano. Sim, senhora. Ela na igreja já tinham vivido, vencido, etc. E ela orava por toda a família e orava por você. Sim. Você até aceitou, ia de vez em quando e tal, mas não firmava. Sim. Até que você, alcoolizado, sofreu um acidente muito grave, seríssimo, que deixou você 3 meses na cama, sim, 1 ano inteiro debilitado. Sim. E ali você viu a morte. Sim, literalmente. Além de humilhação. Uhum. Pessoas tendo que ajudar, inclusive, um dos pastores do Ministério Mudança de Vida, que ia visitar você, chegou a dar banho em você, sim, cuidar de você ali, ajudar a sua mãe. Sim. E aquilo foi uma humilhação, porque por fim sua mãe não conseguia sozinha, ela acabava dependendo de outras pessoas para ir lá ajudar, te dar um banho, cuidar de você, porque você ficou bem debilitado. Sim. Eu vi, você tem uma cicatriz bem aqui no alto da cabeça, que foi a placa de trânsito que caiu, né? Bateu. Caiu em cima. E o médico disse que não sabe como que ela não entrou. Isso. Ela cortou o couro aqui do corpo, mas na verdade ela deveria ter enfincado na cabeça. Era pra mim ter falecido ali na hora, né? Porque é aquela plaquinha fina, né? Aquela placa de pare. E ele não entendia, não sabia o porquê que ela não entrou. Deus mesmo, né? E simplesmente ela só arriscou, né? Cortou aqui o couro cabeludo só. Ali foi um acidente que você não morreu por um milagre. Sim, totalmente alcoolizado, né? Na verdade, eu estava numa festa da faculdade com o meu carro, saí com o meu carro totalmente alcoolizado, fui para casa de uns amigos, deixei o meu carro lá, peguei a moto e saí. Saí sem capacete, sem nada, corri da polícia, até que, fugindo da polícia, eu caí, bati nessa placa. Era, literalmente ali, era para ter falecido ali, vida óbita ali. Mas ter se tragado, sim, né? Sim, porque estava totalmente alcoolizado ali, né? Fora de Deus, não queria Deus. Não, porque, como a senhora disse, a minha irmã estava na igreja, estava orando, né? Orando para mim. E eu ia, mas eu queria o mundo. Aí eu ia uma vez na semana, mas eu voltava pro mundo. Então, o mundo é sedutor. Não adianta falar que não é, que é sedutor, né? Então eu não queria esse compromisso. Essa aqui era a minha realidade, né? Essa festa, bagunça, essas coisas que eu ia ali. Mas eu também via a diferença na vida deles, né? Na vida dela, na vida do meu cunhado. Ao mesmo tempo que você queria, você não quer, e era aquela guerra, né? Até que chegou um ponto que precisou acontecer tudo isso, né? Vinha esse acidente, quase morrer, para literalmente falar, não, agora chega, não quero essa vida mais para mim, porque até agora, né, não... Esse 1 ano para você se recuperar foi como um ano sabático. Sim. Que ali você teve que parar, sim, e pensar a sua vida. Os 3 primeiros meses, eu acredito que foi os mais difíceis.
Porque logo no acidente eu fiquei 15 dias no hospital. Aí fiz a cirurgia e tal, tinha quebrado o fêmur e tal. Fui pra casa. Eu fiquei 3 meses deitado numa cama, sem sair de um quarto. E pra quem tava acostumado a toda hora andar e vai pra... Aquilo foi desesperador. Aquilo ali eu chorava, desesperado, querendo sair. Quem chegava perto de mim eu já era agressivo, né? Já tratava mal. Por quê? Por causa daquela situação. Mas ali eu comecei a refletir na minha vida. Gustavo, uma coisa que eu percebi, que uma das suas marcas sempre foi a agressividade. Sim. Sim. Muito explosivo, aquele temperamento muito forte, explosivo, agressivo. A sua maneira de resolver as coisas sempre foi na explosão. Isso. Como uma forma de defesa, Sim. né? Sim. Você era tão inseguro que você levantou muros e ao explodir era você dizendo, não se aproxime de mim, mas na verdade era um Tudo menino que acuado lá dentro. Exatamente. Mas aqui fora você mostrava que não, durão, sou perigoso, sou perigoso, mas aqui dentro... Era mansinho, né? Não é que era mansinho, né? Era um sujeito inseguro, né? Cheio de complexos, principalmente da incapacidade, né? Sim. Da incapacidade, você se sentir incapaz. Sim. E isso eu acredito que é o que fazia com que você tentasse se defender de todo mundo, né? Exatamente, né? A insegurança, o medo de fracassar, né? O que vão pensar, o que vão falar. Já tô desse jeito, vão me criticar. E aí você vai criando esses... Levantando essas muralhas. Esses bloqueios, essas muralhas. E aí sempre sendo mais ríspido, mais agressivo, sendo mais educado. Você vai tratando dessa forma. Não mexe comigo, né? Isso aí. É mais ou menos assim. É uma fuga, né? Sim. A bebida é uma fuga. Sim. A agressividade. Sim, exatamente. Pode saber que tem algo lá, que é uma ferida aberta que precisa ser curada. Sim, exatamente. Era um meio, né, de você se proteger, não, né? A gente acha que está se protegendo. Sim, acha que está, mas não é. Né? O Gustavo, quando você saiu dessa situação, você se internou na igreja. Sim. Aí você foi para a igreja e se jogou ali. Sim, aí logo após a minha separação, né, que descobriu de tudo isso, eu já estava fazendo o curso de obreiro, né? Aí eu me internei literalmente, né? Diante de toda a situação, já não tinha mais o porquê ficar em casa, né? Já não tinha mais. Ó. Então aí eu fui para a igreja. Foi onde que eu me internei, que eu me envolvi, que ali eu realmente conheci a Deus de verdade, né? O Deus que muda, né? Que transforma ali. Que até então você frequentava, né? Você ia, ouvia, mas você ainda não tinha experimentado isso, né? É quando realmente você conhece, né? Você era um você visitante, ouve falar, né? Você era ouve um falar. visitante, né? Exatamente. Você ouve falar. Gustavo, uma coisa muito bonita que você disse, que você começou a fazer o trabalho de Barretos lá no Hospital do Amor. Sim. E aquilo foi fundamental para você conseguir perdoar a sua ex-esposa. Sim, foi essencial. Que ali a gente via que tinha pessoas muito piores do que eu. Porque se você já tinha uma amargura, aquela traição foi terrível para você. Sim. E você sabia que tinha que perdoar. Sim. Mas era muito difícil. Mas eu não queria. Mas a verdade não queria. era essa. Não queria. Não, isso eu não admito. Isso não. Aquele orgulho de homem, né? Não perdoo e tal. E aquilo grita dentro da gente. E o perdão que nós né? estamos falando não é nem de voltar ao casamento. Era o perdão pra mim mesmo, de você curar aqui dentro, não carregar aquele ódio dela. Isso. Né? Aquela revolta que você tinha. Como que ela pôde fazer isso comigo? Sim. Aqui, o perdão era pra mim, né? Eu precisava me libertar daquilo. Como a senhora disse, né? Eu precisava seguir a minha vida, não ficar ali parado. E esse trabalho de Barretos foi fundamental.
Ali você via, né? Você conversava com pessoas que tudo que ela queria era ter apenas a saúde que você tinha, a disposição que você tinha ali. E eu tinha essa saúde, eu tinha a possibilidade de perdoar, eu tinha, né, esse Deus que muda, né, mas eu não queria. E ela sem saúde, debilitada, muitos ali que a gente chegou a encontrar sem um membro do corpo, uma perna, um braço, alguma coisa assim, lutando pela sua vida. E enquanto eu estava lutando por um sentimento, né? Então ali eu comecei a enxergar, né? Eu comecei a ver que e a encontrar forças. Eu não também, tinha né? problema. Eu não tinha. Deus mostrou isso. Você não tem problema. Quem tem problema tá aqui, né? Ali foi transformador. Ali foi necessário passar por ali para Deus trabalhar e mudar. Ô Gustavo, bom, você foi trilhando esse caminho. Sim. Você também teve uma decepção com seu cunhado. Sim. Que também pesou no seu coração. Sim. Foi um bom tempo, você teve dificuldade de perdoá-lo. Mas a palavra, ela é maravilhosa. E se ela não muda, nada muda. Sim. Né? É a palavra que toca profundamente o nosso coração, nos transforma. E você, por ouvir a palavra, inclusive você disse que, em relação à sua ex-esposa, foi um dia um programa que você... Um programa, não foi lembro isso. Um culto da senhora. Que você disse que a palavra veio, vai Sim. lá e encerra com isso, bate o martelo. O carimbo de pago. A senhora falou exatamente de pago, isso. E libera isso. Paga essa conta, finaliza ela. E a senhora ainda usou essa expressão, né? Leva um bolo, né? Chama ela para tomar um café, leva um café, vai lá, mas pede perdão. Conversa com ela, paga essa conta, bate esse carimbo de pago. E ali, né, naquele momento, eu até lutei com isso, né? Como eu disse para a senhora, não, mas eu não fiz nada, né? Por que eu vou ter que ir lá? Mas aí a palavra vem, a gente entende, não, vai e faz. E aí eu chamei, né? Tomar um café, fui lá, pedi perdão, né? Conversei com ela reconheceu, o erro foi meu, não foi seu. Você disse que ela começou a chorar e Sim. disse para você, não, mas quem fez fui eu. Sim, sim. E aí você falou, não, eu quero encerrar com isso aqui. Não tô aqui para discutir isso, não tô aqui para ver quem que é o certo e quem é errado, só deixa eu falar. Pedir perdão da pessoa que eu não fui, do marido que eu não fui, de não ter conseguido fazer o que ela esperava, né? Mas que eu queria zerar ali e pedir perdão para ela de algo que eu teria feito a ela, né? E ali naquele momento ela reconheceu, né? Ela falou que quem tá errado quem fez foi eu, né? Você não tem que fazer isso. Mas enfim, ali finalizou, paguei essa conta. Você precisava disso, né? Eu precisava passar por esse processo. Eu entendi isso. Eu precisava passar por esse processo. Eu precisava chamar ela para conversar. Então são circunstâncias, né, que Deus permite para trabalhar em nós. Não foi ela o errado, não foi o meu cunhado o errado. Era eu que estava errado, eu que precisava ser moldado, né, ser trabalhado dessa forma. Quer dizer, errar eles erraram. Sim, sim. Mas, de alguma forma, eles foram usados para tirar o que estava dentro de você e te levar a crescer, né? Exatamente. Porque tudo isso levou você a crescer. Sim, porque depois que eu saí dali, você sai até mais leve, né? Você sai ali radiante, né? E ali começou a andar. E você queria uma nova vida, porque assim, ela não quis ficar com a filha ficou com você. Inicialmente, teve até você, ela teve que ficar, a sua filha ficou com a sua mãe. Sim. Quer dizer, foi um processo difícil. Desgastante. Mas olha só que coisa linda. À medida que você foi dando os passos de fé, nós já vamos para a Thaís e
E você teve essa restauração mais tarde. Deus colocou a Thaís no seu caminho. Sim. Onde vocês construíram uma vida que ela também vinha de uma vida decepcionada, ela era uma pessoa decepcionada. Tinha um filho carente, sua filha carente. Sim. Eu olho assim, Deus faz umas coisas tão lindas. Ela abraçou sua filha, você abraçou o filho dela. Uhum. Ele chama você de pai. Sim. E eu lembro do Felipe. Chegava no Dia dos Pais, ele chorava, ele queria um pai. Sim. E aí você supriu isso, tanto que ele chama você de pai. Sim. A Thaís supriu tanto a Ana Júlia, que ela chama ela uma menina, já hoje vai fazer 18 anos, Sim. né? Passou a chamá-la de mãe. Não foi uma imposição, nada. Isso partiu dela, ela quis. Sim. Eu vi no casamento do Vitor, falando com vocês ali, Uhum. ela se referindo a Thaís com, assim, é a minha mãe. Ela, Sim. inclusive, em naquela conversa que nós tivemos ali no jantar, várias vezes ela falou, a minha mãe. Ela nem disse a mãe e tal. Não, a minha mãe. Sim. Ela usou a minha mãe. Então, ali Deus já fez uma obra muito grande na sua vida familiar, né? Restaurou tudo, né, bispo? Restaurou, né, aquilo que foi destruído, né? Aquilo que a princípio você fala assim, não quero mais saber disso também, né? E Deus foi restaurando. Deus restaurou tanto os filhos, né, quanto o casamento. Hoje, o que eu não vivi lá atrás, eu vivo hoje, né? Mas também foi construído na bênção. Foi construído tudo na bênção. Você para analisar, você chega até a dar um nó, né? A verdade é essa. Eu tô vendo que você tá emocionando. Porque literalmente a gente não se sente merecedor e capaz, né? E Deus vem te presentear de tudo isso. Fala assim, filho, olha o que eu tenho pra você. Lá atrás eu vivi uma realidade, hoje eu vivo outra. Porque hoje eu sou quem feliz, olha hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Família, e se vocês não contarem, por exemplo, que o Felipe não é seu filho e a Ana Júlia não é filha da Thaís, a família é muito Sim. bonita e assim, unida e Sim. é uma família que você vê a bênção de Deus, a união do Senhor, Sim. a proteção dele ali. Uhum. Exatamente, né? Isso. Se não falar, olha, não é meu filho e não é dela... Quer dizer, filho, né? Não é biológico. Não é biológico. Mas passa tranquilo. Passa normal. Porque ninguém não percebe nada disso. Não percebe nada disso. Foi uma obra perfeita. Sim. Para todos vocês. Exatamente. E para as crianças que precisavam, né? Sim. E você que precisava muito, né? Exatamente. Hoje... Você queria essa solidez. Sim. E quando a gente olha para você, para sua família, a gente vê isso. Ninguém quer ficar sozinho, né? Todo mundo quer alguém ali do seu lado, alguém que te faça feliz, que te complete, né? Que está ali se preocupando com você e cuidando de você, né? Então, quando você vê tudo isso perdido, destruído, você fala que não tem jeito, né? Mas no fundo você quer. E Deus restaurou isso, né? Hoje eu posso dizer que Deus restaurou isso literalmente, Ele mudou completamente isso, né? Tanto para nós, né? Para mim, para as crianças, né? Literalmente Deus não desperdiça nada, né? Ele deu aquilo que realmente a gente precisava. Eu precisava de uma coisa, ela precisava de outra, as crianças precisavam de um pai, de uma mãe, e literalmente Ele pegou ali, uniu todo mundo e construiu a nossa família, né? A verdade é essa. E vocês têm trilhado com Jesus. E Sim. Uma outra coisa interessante.
quando você liberou, porque você liberava o perdão oficial de boca para o seu cunhado. Sim. Quando você liberou de coração para ele, sua vida financeira, que era Fluiu. a parte que precisava realmente explodir, aí ela rompeu definitivamente. Sim, aí começou a fluir. Porque até então eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. A verdade era essa, né? Eu te perdoo, mas eu não quero contato com você. Né? Tinha aquela bloqueio, aquela barreira, né? E literalmente eu precisei ser trabalhado nisso também. E ele já tinha pedido perdão para você e tal, você dizia, perdoa, mas... Sim, não, tá perdoado. Mas dentro de mim não tava. Quer dizer, é o perdão oficial, porque dentro não. Dentro não tava. Você queria perdoar, mas não queria. Como eu disse, aquela guerra, né? Muitas vezes eu desejava o mal para ele, mas eu já corria, Senhor, me perdoa, não faz isso não, me perdoa, abençoa a vida dele. Aquela guerra. Ao mesmo jeito que você quer que ele pague, mas você também é conhecedor da palavra, você sabe que isso não... Você não pode sentir isso, que você tem que se libertar disso, e você já ora para Deus mudar isso, então é aquela guerra, né? E aí, a partir do momento que eu perdoei ele de verdade, né? Deus me limpou, literalmente Deus limpou. Eu via ele de uma forma, hoje eu vejo ele totalmente diferente. E ali a vida começou a andar, as coisas começaram a fluir, e hoje, literalmente. Inclusive, vocês convivem com normalidade. Não, sim, como se nada tivesse acontecido. O bloqueio que eu tinha, que eu não ia na casa dele, eu não queria estar com ele, e hoje a gente vou na casa dele, ele vai em casa, a gente tá junto, a verdade é essa. Literalmente, bispa, aquela coisa assim, o vidro tá sujo, você vai e limpa. Acabou, não ficou marca, não ficou nada, eu vejo ele assim. O que aconteceu? Aconteceu para esse momento, né? Para glorificar a Deus, que Deus faz e Deus muda. Aconteceu uma situação para me elevar, né? E para glorificar o nome de Deus, que Deus muda, né? Muda a mentalidade, muda coração. Tanto eu liberei o perdão, como ele liberou também, né? E fez a limpeza nos dois. A verdade é essa. Ficou isso, a história só. Mas não ficou aquele resquício. Hoje a gente brinca, a gente dá risada, a gente convive, né? Não tem mais aquela barreira, aquele bloqueio. Você disse que você tinha uma casa que você estava tentando vender por 2 anos. Sim. Depois que você resolveu essas questões de perdão, sim, vendeu com a maior... Sim. Foi impressionante, foi que quando tudo isso aconteceu, né? Que Deus literalmente limpou, né? A palavra foi essa, faça para mim, né? Não para ele, faça para mim. Deus falou exatamente isso comigo, você vai fazer para mim, independente se ele vai gostar ou não, você vai conviver, mas você vai fazer por mim, você vai conviver com ele, você vai estar com ele, mas por mim. E ali, nesse convívio, Deus foi mudando. E quando tudo isso foi liberado, esse imóvel que eu estava para vender foi assim. Algo que estava amarrado há 2 anos, vendeu. E aí, um dia eu entrando na garagem ali, que eu tinha ido passar a escritura no cartório e tal ali, eu entrando na garagem com o carro, quando eu parei, veio na mente. Você vendeu esse imóvel porque você liberou o perdão para ele. Aconteceu isso porque você fez isso aqui. Literalmente destravou, né? A vida andou, né? Precisava liberar aquele perdão e para as coisas andar. Gustavo, uma coisa que você teve que entender, você tinha muito medo por você ter vivido muita escassez. Sim. Então você queria sempre segurar aquele medo. Sim. Mas quando você se abriu para dízimos, ofertas, você viu a sua vida ir andando, quando você se tornou coluna, Sim. Você entendeu e você foi crescendo nisso. Sim. Você estava contando, e você deu um testemunho outro dia, situações de 9 anos atrás, Sim. que você inclusive ungiu, mas que aquilo não aconteceu até então. Vieram, todas essas situações foram resolvidas agora, ações Sim. resolvidas agora
inclusive aquela palavra dos montões de bênçãos tem se cumprido Sim, na sim, vida de sim. vocês, né? Exatamente. Ela veio se cumprir agora, depois do Colunas, né? Quando a senhora lançou, né? Você veio para cá, Isso. inclusive, naquele culto Sim, de consagração dos Colunas, sim. e você se posicionou nisso e você viu uma mudança grande Sim. na sua vida. E aí aquilo que estava preso, né? Vamos dizer assim, há 9 anos. É uma ação judicial, uma hora tem que sair. Não acredito. Como eu disse para a senhora, não acredito. Não é coincidência. É literalmente quando eu dei esse passo de fé no Colunas, né? A coisa aconteceu. A coisa fluiu. Aí veio essa palavra também, como a senhora lembrou agora, dos montões, para Que afirmar. até o mês 7, muitos iam viver montões. Para afirmar. E não antes do mês 7, você já está vivendo os Sim. montões. Graças a Deus. É assim. Como a senhora disse, a partir do momento que eu passei a entender, eu deixei de reter, né? Diante da escassez, quando tem um pouquinho, opa, vou segurar, né? Vou segurar, tal. Não, mas eu entendi. Dízimo é indiscutível, não tem o que falar, mas eu comecei a ofertar, comecei a fazer os meus votos com Deus, né? Comecei a participar de trabalhos, participar, que eu digo assim, financeiramente, com o pouco que eu tinha, né? Você ouve uma coisa também que eu aprendi, olha como que são as coisas, bispo, agora que eu lembrei. Você ouve, olha, teve um dízimo de 5 mil, um exemplo, de 10 mil, olha, tivemos uma oferta aqui de 1.000 livros. Poxa, eu não tenho, tipo, 5 mil reais, eu não tenho 500 reais, eu tenho 5 reais, vai fazer alguma diferença? Muitas vezes eu fui roubado com essa mentalidade. Por quê? Porque eu tinha aqueles 5 reais, era o dinheiro que eu tinha. Eu tinha aqueles 10 reais, mas eu via esses testemunhos, os meus 5 reais, os meus 10 reais. Mas comece aí! Mas eu precisei passar por esse processo, eu precisei entender isso para mim começar a fazer isso. Depois que eu vi, não, mas os meus 5 reais, os meus 10 reais vai fazer a diferença. Foi aonde que a coisa começou a fluir. Foi onde que eu comecei a dar. Começa de onde está com o que você tem. Isso, os 5 reais de oferta, daqui a pouco foi para os 10 reais de oferta, e aí foi crescendo. Foi crescendo. Mas até eu entender isso, né, eu tive que passar pelo processo. Fiquei ali parado, estacionado, né? Porque você ouve, fala assim, nossa, eu quero, né, poder fazer isso, né? Você disse, inclusive, que quando o Ju lançou, ia trocar as cadeiras, sim, ele disse, doa pelo menos, lute para você doar pelo menos a cadeira que você senta. sim. E aí você pensou, bom, vou tentar dar 3, mas você já falou, você sempre tinha esse medo, Sim. não vou conseguir. É. E aí você disse não tinha para dar uma, né? E você disse que Deus colocou no seu coração para você dar 10. Sim. Pagar 10. E aí você fez pela fé mesmo. Sim, ali eu dei um passo de fé, que eu nunca tinha dado. Que você nunca tinha dado. Que já foi significativo na sua vida. Sim, sim. Então são momentos assim que o diabo vem e lança a seta. Você não pode, fica aí, isso vai te fazer falta. Exatamente. Que quando você rompe, você está atraindo abundância para a sua vida, né? É o dai e ser-vos é dado. Sim. E independente daquilo que você está dando, o importante é você dar. Isso aí. O importante é você fazer. Ninguém começa lá em cima, né? Óbvio que não. Você começa com o pouco, né? Inclusive, depois disso, algumas pessoas me procuraram. Mas como que você começou? Eu falei, com pouco. Mas o que é esse pouco? Eu falei, com 5 reais. Com os 2 reais, com os 10 reais. Começa, o importante é começar. Ainda o bispo citou o exemplo, teve pessoas lá que estão doando, né, o fermento da cozinha, porque não tem condições de fazer. O pano de chão, começa. Aqui, é isso mesmo. Nós temos as colunas do fermento do pano, nós temos colunas do pano. Isso, eu falei, começa, dos né? copos descartáveis. Ainda eu citei um exemplo assim, né? Eu falei assim, para fazer um bolo, o que você precisa, né? O fubá ali, o ovo, né? O óleo.
Eu dou meus 5 reais, eu compro meia dúzia de ovo. Você dá mais 5, você compra um fubá. O outro dá mais 5, compra... Bom, juntou ali 20 reais, fez um bolo. Esses 20 reais, você pode alimentar 10 evangelismos, que vai levar 30 Sim. jornais cada um. Aí são 300 jornais. Desses 300 Sim. jornais, se resgatar uma alma, começou em você. Mas eu precisei entender isso, bispo. Eu precisei entender que os meus 5 reais iria fazer a diferença. Eu poderia contribuir no café da manhã do evangelismo, num trabalho de sopão, né, dos moradores de rua, algum outro. O meu 5 reais vai fazer a diferença. Eu precisei romper isso aí também. Eu precisei quebrar essa barreira, né? Aí começou a fluir. Aí você, deu resultado. Aí você... Que aí você vai vendo que funciona. Aí de 5 pula para 10, de 10 vai para 20. Aí você começa a fazer as suas ofertas com Deus. E, inclusive, essa oferta que eu fiz quando o bispo lançou lá as cadeiras, eu já falei no testemunho, mas vou reforçar, eu trabalhei 1 ano na área ali naquela região e não peguei nenhum cliente. E quando eu dei esse passo de fé, eu peguei 57 processos ali. A partir daquele voto, né? Eu conversei com o bispo na segunda, fiz a minha oferta na quarta, na sexta-feira eu comecei a colher os frutos. Então, aquela coisa que... Não é do nada, não, é uma provocação de milagres. Exatamente. E ali veio aqueles processos, veio, né, aqueles clientes que também foi definido agora, né, no desafio dos colunas. Quando a senhora lançou também, eu falei, não, é agora. Vamos lá, vamos fazer. E aí eu abracei a assistência ali, comecei a contribuir com a assistência, a coisa começou a fluir e saiu. Então foi, como a senhora diz, é provocado, não foi por acaso, foi provocado, né? Mas eu precisei me libertar disso, porque o que eu pegava eu segurava, né? Eu dava o meu dízimo ali e a oferta. Talvez você tenha condições de dar algo, não, mas eu vou dar só uns 50 reais, um exemplo. Não, mas você pode dar 500. Não, mas por enquanto vou dar 50. Aí você limita Deus. Eu limitava Deus, eu impedia Deus de agir na minha vida. Mas a partir do momento que eu entendi, a coisa começou a fluir. A coisa começou a andar, né? E aí a gente vive uma outra realidade, né? Come o que tem vontade, não o que dá, né? Vai aonde quer, não aonde dá, né? Usa o que quer, não o que dá. E aí a sua vida começa a mudar, né? Porque você começa a fazer prova com Deus. Você começa a entender, né? E isso faz toda a diferença. Toda a sua vida foi mudada. Sim. Liberto da bebida, da amargura. Sim. Daquele ódio, aquela raiva. Hoje a gente tem resultado, né, bispo? Hoje a gente conhece um Deus que faz. Então, ainda que a situação se levante, eu não vou me amargurar, me revoltar, né, e ficar parado porque não vai dar certo. Não. Eu não sei o porquê que isso aconteceu, mas se aconteceu, Deus tem um propósito, eu já venci. E aí você parte para cima, porque a gente aprende isso. E é nesse momento que a gente tem que colocar a nossa fé, né, em prática. Então a gente aprende a lutar, né? E muitas vezes a gente não entende aquilo, né? Lá na frente que vamos entender o porquê daquela. Mas Senhor, eu não plantei para isso, mas você vai passar porque tem algo ali que eu preciso tratar. É assim que Deus fala. E aí você passa a lutar, a combater aquilo. Você já não olha como, não tem jeito, tá tudo perdido. Não vou vencer. Não, eu vou vencer. Por mais difícil que seja, eu vou vencer. Eu vou derrubar essa muralha, eu vou derrotar esse gigante. Você começa a olhar de outra forma, né? Então, literalmente, aquela impotência, né? Aquela amargura, aquela insatisfação, literalmente Deus arrancou. Aquele sentimento de fracasso, de que não é para mim. Isso. Não é para mim. Não é. É sim. É para mim. É para mim, eu posso tudo, né? A Bíblia fala isso, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus, quem me dá é Deus. Então eu tenho que crer, como a senhora diz, eu tenho que acreditar. A gente é naquilo que acredita. Eu preciso acreditar nisso.
para que eu possa viver isso, né? O Senhor mudou sua vida. Completamente. Curou seu destino. Literalmente, bispo. Destinos curados, literalmente. É outro Gustavo. Amém. Literalmente. Você tem vivido resultados que antes você nem sequer imaginou. Sim. Nem se permitia. Não, porque diante da situação você não via outra saída, né? Você via aquilo ali só, né? Aquela sobrevivência, né? Para isso aqui... Sobrevivia. Mais nada. Você sobrevivia. Aquela era a tua realidade, então você ficava parado naquela realidade. Como a senhora ainda veio a palavra muita gente está preso na sexta-feira, né? Isso aí. Sendo que o domingo, né, já chegou. Eu ficava preso na sexta-feira. Eu não olhava para o domingo. O domingo estava aqui. Você estava como os discípulos do caminho de Emaús. Exatamente. Eu estava preso na sexta-feira, sendo que o domingo estava ali para mim viver aquele milagre. Aquela mas eu não glória, queria, aquela graça. A graça, a glória. Exatamente. Mas eu estava preso lá atrás. E aí Jesus vem e limpa, né? Nos abre a nossa mente, né? Fala, tô aqui, eu voltei. Sai da sexta-feira e vem no domingo aqui. Domingo viver. Já chegou. Sim. Sai daí, Gustavo. Exatamente isso que ele falou. Ô, Gustavo, qual a mensagem que você deixa para um homem que está totalmente frustrado e não acredita em mais nada? Olha, primeiramente, vai buscar Deus. E não adianta se esconder atrás da bebida e ser valentão. Não adianta se esconder, não adianta na bebida falar que você é o machão, porque não é. Quem muda é Deus, quem transforma é Deus. Como transformou a minha vida, pode transformar quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo, né? Então, é só se permitir. Permitir se esvaziar. Eu tive que passar por muita coisa, mas eu tô aqui dando um exemplo daquilo que não precisa... Quem está nos ouvindo não precisa passar, né? Isso aí. Não precisa passar. Eu passei. Então, aquilo que não deu certo, eu tô falando. E aquilo que deu certo, também tô falando. Então, se permita, né? Não seja um limitador, né? Deus quer fazer e muitas vezes eu limitei. Então, creia o que a senhora disse, creia que você pode viver, creia que você pode vencer e permita que é para ela também, né? Se permita que Deus... Porque muitas vezes você achou que não era para você, sim, né? Sim. Como você acabou de dizer, você via alguém dizimando valores altos e você não acreditava que aqueles seus a minha oferta, R$5 era o começo para você chegar no nível que você está hoje. Não vai fazer diferença nenhuma, olha aí o valor dele. Mas vai, começa ali com pouco. Porque não tem a ver, é lembrar da oferta da viúva. Sim, literalmente. O que ela deu foi pouco, mas foi tudo que ela tinha. Sim. E isso foi incrível. Na verdade, né, Deus não quer o nosso dinheiro, né? Ele quer a nossa fidelidade, a nossa confiança, nossa obediência. Quando alguém fala assim, 5 pode mas Deus precisa de dinheiro. Não, você precisa. Deus não precisa. Exatamente. Ele precisa da minha oferta. Não, você precisa. Exatamente. Você precisa. Exatamente. Porque é a sua vida que vai mudar. Exatamente isso. Né? É como o perdão, né? Sim. O perdão, se você não perdoa, não está mais afetando aquela pessoa, está afetando você. Eu tô parado, eu tô estacionado, isso, né? Aí. E que você tem uma história com perdão muito importante. Sim, porque eu precisei perdoar, né? Para que a minha vida andasse. Né? É literalmente aquilo que a Bíblia fala, né? É fácil você amar quem te faz o bem. E quem te prejudicou? Né? E quem te fez o mal? Aí você tem que, literalmente, é o amor de Jesus. Você tem que ir lá e perdoar, orar para aquela pessoa. Eu falo que muitas vezes as orações mais difíceis foi quando eu orava pelo meu cunhado. É isso aí. Eu orava por ele. Porque aí vinha aquele sentimento, mas eu tenho que orar por ele, eu vou ter que orar por ele, tenho que orar por ele. Eu ia e orava. E aquilo foi limpando, aquilo foi acabando. Literalmente é o amor de Jesus. É o perdão. E aí a gente entende, né? Eu precisei daquilo, porque senão
eu ia ficar amargurado, eu ia ficar aí cheio de Não sai do sentimentos, lugar, né? preso, né? Então eu precisei passar por aquilo. E aí quando a gente permite que Deus trabalhe, né? Deus vai mudando, vai limpando, vai direcionando, né? A verdade é essa. Maravilhoso. Thaís, querida. Bom, a sua história é forte também. Sua avó, sua bisavó tinha um prostíbulo. Sim. A sua avó era prostituta nesse prostíbulo. A sua avó vendeu a sua mãe para um cliente, que ela foi violentada. Depois ela encontrou aquele que teoricamente seria o seu pai, mas ela não tinha certeza se essa gravidez era dessa violência ou agora desse homem que viria a ser o seu pai. Você disse que um tempo atrás ela falou isso para ele, eles não estão juntos há muitos anos, mas ela, ouvindo a palavra, ela percebeu que ela precisava dizer isso para ele. Olha, eu disse que ela era sua filha, mas eu não tenho certeza disso. Então, aí nós já vemos em que contexto você foi gerada. Esse homem muito agressivo e batia, ciumento, não deixava ela ter vida. Você disse que por qualquer coisa, até o carteiro cumprimentar, dar um bom dia pro carteiro, ele batia nela. Sim, ele sentia muito ciúmes dela. E eu via tudo isso, né? Era muito pequena. Eu via tudo isso. Comigo ele já era mais carinhoso. Meu pai sempre foi mais carinhoso comigo, mas com ela ele sempre foi muito agressivo. Porque ele sentia muito ciúmes. E isso sempre levava à violência. Então todo dia, praticamente, pelas cenas que eu me lembro, né? Era muito pequena, ele sempre batia nela. Então sempre acabava o dia, tinha que bater. Até que ela se separou mesmo. Aí ela se envolveu com aquele que veio a ser seu padrasto, teve 2 filhas com ele. Só que esse homem era envolvido com drogas e foi preso umas 3, 4 vezes estando com ela. Sim. E era assim, de você ver a droga dentro de casa. Sim. Tabletes e tabletes de maconha, né, de pessoas chegarem na porta de casa, viciados mesmo, chegarem na porta de casa pedindo pedra, né, na época eu não entendi o que era pedra, achei que era pedra mesmo de rua, era pequena, e na verdade depois fui entender que na verdade era droga que ele estava querendo. Então, desde pequena tive o convívio nesse meio, né, às vezes ele chegar, tá com uma facada na barriga porque levou, ou porque tá fugindo da polícia, ou da polícia chegar em casa e revirar tudo que nós tínhamos. Então, você não entendia por quê, e ele tava tudo revirado. Você chegava em casa, tava tudo aquela coisa bagunçada, era procurando droga, né? E sempre acabava na cadeia, e sempre a gente tinha que ir lá visitar, todo mundo ia lá, aí levava comida, levava as coisas. Você disse que vocês não tinham comida para vocês. Sim. Mas tinha que levar para ele. Sim. O pouco que vocês tinham na cadeia. Não por exigência dele, mas eu acho que pela minha mãe mesmo querendo fazer. Eu lembro de um Natal, Bispa, que eu já era um pouco maior, eu acho que eu já tinha uns 12 anos, e foi a última vez que ele foi preso e ela estava com ele. Que a gente ficou com R$10 em casa, R$10 em casa, e aí ela levou... Eu não lembro que carne, se era carne a molho madeira pra ele lá dentro. E a gente ficou, eu e minhas irmãs ficaram com R$10 em casa. Eu fui comprar fruta na feira. Era um Natal. Eu e elas passamos sozinhas, eu e minhas irmãs, e minha mãe foi passar com ele lá dentro, levando carne a molho madeira lá pra ele, e a gente com as frutas com R$10 em casa. Então era uma carência, né, dessa parte. Você dela. Disse que a sua mãe foi uma pessoa muito carente. Sim. E ela se envolveu em muitos relacionamentos, Sim. mesmo depois que esse não deu certo.
Você falou que de você acordar e ver um estranho, um homem estranho em casa e você pegar as duas meninas para tentar protegê-las. Sim. O que foi forçando você a amadurecer? Então, você precocemente assumiu, precocemente mesmo, com 10 aninhos, você era meio que a mãe dessas meninas, levando para a escola, buscando, protegendo. Ensinando a fazer as coisas, né? Dando aula, fazendo tarefa, fazendo comida, alimentando, arrumando cabelo. Então, eu fui a mãe delas, né? Muito cedo. E então, minha mãe sempre trabalhadora, sempre fora, trabalhando muito, às vezes dobrava o turno, trabalhava de noite, trabalhava de dia, e eu sempre ali cuidando delas. Então, eu assumi o papel de mãe da casa, né? E minha mãe ali de sustentar, de suprir. Mas você disse que apesar dela trabalhar muito, ela tinha essa carência, esse problema, e que você não entendia por que às vezes ela deixava vocês e estava sempre envolvida num novo relacionamento. Sim. Não entendia, porque aquilo eu queria uma mãe, né? Eu queria a minha mãe. E, na verdade, muitas vezes eu acabava me tornando a mãe dela. Eu que dava bronca nela, eu que falava. Porque eu sentia falta disso. Mas era uma carência dela. Era algo que eu não entendia na época. Que é depois de grande que a gente vai entendendo, né? Que você vai vendo que vai repetindo histórias, né? Aquela carência, né? Familiar. Mas hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Eu sentia falta da minha mãe. Eu queria minha mãe ali, né? Mesmo ela trabalhando, mesmo fazendo isso, mas eu não tinha minha mãe junto comigo ali, junto com as minhas irmãs. Então a gente sentia muita falta. Você disse que a vida de vocês foi cheia de dificuldades, de escassez, de privações. Muito. De não ter mesmo o básico. O básico. O básico. Às vezes não tinha café de manhã, não tinha o pão, não tinha o fogão para fazer a comida. Você tinha que, né, quando ela decidia mudar de casa, ir para outro lugar. Você disse que ela tinha esse problema também. Sim. Ela mudava muito. Sim. E se aventurava. Teve uma situação de sair lá da cidade de vocês, São José do Rio Preto, e ir para Mogi, depois ir para Bertioga. Isso. E sem morar nada. Sem nada. Em condições muito difíceis, mas tão difíceis assim, em comunidade, de ela construir meio que de tijolinho, assim, um fogãozinho. Isso, aí eu e minhas irmãs à tarde, todo dia à tarde, ia buscar madeira, ia procurar madeira para poder cozinhar, porque senão não tinha comida. Porque não tinha fogão, não tinha geladeira. Porque ela tinha vendido em Rio Preto para poder pagar a passagem para ir para outra cidade. Aí chegar numa outra cidade, não tem. Então, o que você faz? Aí você improvisa um fogão ali com tijolo no meio do quintal ali de casa para poder fazer arroz, para poder fazer feijão, para poder fazer o básico também, porque também não dava para fazer muita coisa nas condições que estava. E também não dava para comprar muita coisa, porque não tinha geladeira, não tinha como conservar. Televisão também não tinha para entreter ninguém. Então você disse que para assistir televisão você sentava na calçada e assistia do mercadinho. Eu sentava na calçada e assistia a televisão do mercadinho. Às vezes nem estava escutando o que estava passando ali na televisão, mas só de você sentar ali na calçada já era um alívio para mim, porque eu estava assistindo alguma coisa, eu estava vendo alguma coisa, porque também não tinha para ver. Era muito escasso. Então, não permanecia nas escolas. Então, cada mês, né, de 6 em 6 meses, você estava numa escola diferente, com pessoas diferentes. Então, você não tinha estabilidade. Insegurança muito grande. Sim, eu nunca tinha estabilidade. Eu nunca sabia até quando eu ia ficar ali, naquela escola. Até quando aquelas pessoas seriam as minhas amigas. Até quando eu teria aquela casa. Entendeu? Às vezes era uma casa que eu gostava muito. Era um bairro que eu gostava muito, mas daqui a um tempo a gente mudava de novo. Tinha que sair. Tinha que sair. Então, nunca tinha estabilidade quando pequena. Até que você conheceu o pai do seu filho. Sim. Você tinha 14 anos. Sim. Com 15 você foi morar com ele. Com 16 você estava grávida. Com 16 para 17 estava dando à luz ao Felipe. Sim. E não demorou você ver aquela mesma situação de drogas acontecendo dentro da minha casa. Da casa. sua casa. Repetindo histórias. E você disse que você
dizia que não ia ser como a sua mãe, fazia o que ela tinha feito. Agora, você, por carência, começou cedo também o relacionamento, estava com filho cedo, e agora esse homem, o seu marido, mexendo com drogas ali. Sim, ele começou a usar cocaína. E não sabia na época, e depois fui descobrindo. E aquilo me deixou desesperada, né? Depois que eu tive realmente o Felipe, porque aí vem a responsabilidade de mãe, porque é uma outra vida para você cuidar, não é só você. Agora, não é tudo o que você faz, não bate só em você. Tem uma outra vida ali para você poder criar, sustentar, suprir. E eu não queria aquilo para ele, né? Eu já tinha vivido muita coisa, eu já tinha passado por muita coisa. Quando criança, eu não queria que ele passasse pelas mesmas coisas. Então, quando eu descobri, né, que ele estava realmente envolvido com isso, as brigas começaram, né, a acontecer muito mais frequentemente. E teve um dia que então, vamos lá. Brigas, você via sua mãe brigando. Muito. Lá, o seu pai batendo nela, aquela coisa. Aí vem o padrasto, drogas. Briga também, droga. Polícia e brigas. Polícia, prisão, visitando na cadeia. Você, de repente, começou a se ver vivendo a mesma história. Vivendo a mesma história, repetindo a mesma história. Coisa que eu não queria, né? Tudo que eu não queria era viver a mesma coisa que minha mãe tinha vivido. Mas eu estava lá, vivendo a mesma situação que ela estava vivendo. E aquilo me deu um choque muito grande. Foi quando a gente teve uma briga que ele chegou a pegar nos meus braços. Eu tava com o Felipe no colo, ele chegou a pegar nos meus braços e me empurrar muito forte. E aquilo me chocou, porque eu lembrei das cenas quando meu pai batia na minha mãe. Para igualar a história da sua mãe, só faltava você apanhar. Só faltava Só isso. faltava a surra. Mas aconteceu, não ficou faltando isso. Aconteceu. E aquilo não da mesma intensidade, né? Mas foi um empurrão muito forte. E aquilo para mim já foi o suficiente. Por quê? Porque eu passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu vi. E com o meu filho no colo, eu falei, ele vai ver isso desde pequeno, ele vai ver isso agora, pequenininho, bebezinho. Então lá na frente vai ser o quê? E aquilo pra mim chocou. Aí foi quando realmente eu separei dele, fui pra casa da minha mãe, que estava numa situação pior do que a minha, na época. Mas ela já tinha ido ao Ministério da Mudança de Vida, estava orando por mim, né? E aquilo já estava dentro de mim, despertando um desejo por Deus. Eu só não sabia E você disse que a sua mãe até foi porque, olha que coisa, ela agora tinha engravidado, você estava com um bebê... Sim. Ela tinha engravidado de um namorado. Sim. Quer dizer, nada ia na vida dela. Nada. Não. Aí ela começou a ir no ministério. Aí ela começou a ir no ministério depois que ela engravidou da minha irmã mais nova. Então, quando você volta para casa da sua mãe... Ela tá grávida. Ela tá grávida. E eu com um bebê pequeno. E mais duas, com uma de 8 e outra de 10. Ô, Thaís, você disse que você queria uma mudança e você tinha sede. Você encontrou um programa lá de uma determinada igreja, mas você não entendia. Você chegou e lá, tinha 2 cultos por dia, você ia 2 vezes no dia, você não entendia. Até que a sua mãe, você entra nessa situação, ela te chama para ir no Ministério Mudança de Vida. A primeira vez que você entrou, você disse que você entendeu. Sim. E você disse, eu quero isso para mim. Sim. Eu queria Deus. A partir do momento E você disse que estava tudo tão bagunçado, sim, que você não sabia o que você queria. Então você disse, eu quero Deus. Sim. Sim. Foi como que assim, só Deus acabou. Sim. Eu não vou pedir nada, eu quero Deus. Bispa, quando eu entrei na igreja, no Ministério da Mudança de Vida, num domingo, que foi a primeira vez que eu fui, foi no domingo, 6 horas da tarde. Eu me senti abraçada por Deus. Eu senti literalmente, aquele dia eu senti o amor de Deus por mim. É um cuidado que eu nunca tinha sentido antes. Um afeto que eu nunca tinha sentido antes. Porque a palavra falou comigo de uma tal forma, como se Deus soubesse, né? Como se ele tivesse me recebendo aquele dia. Olha, eu tô vendo o que você tá passando, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu sei quem você é, e eu tava te esperando.
E eu recebi aquilo de uma tal forma, bispa, que eu não sabia o que eu queria ser, eu não sabia o que eu queria viver, eu não sabia, porque a minha vida estava tão bagunçada, eu tinha 17 anos, estava com um filho novo, minha mãe grávida, eu ia começar a trabalhar naquele momento, responsabilidades vindo sobre mim, eu não sabia, eu queria Deus, eu precisava de Deus, a única coisa que eu tinha certeza naquele momento é que eu precisava de Deus, a única coisa. Essa era a única certeza que eu tinha, que eu precisava de Jesus na minha vida. Você disse que você fez um propósito e você fez uma oferta do que você tinha de R$5, foi isso? No final do propósito, na verdade eu nem fiz esse propósito, nem sabia que eu estava no propósito, né? Eu entrei porque depois desse domingo eu me internei na igreja, então eu ia de segunda a segunda, fazendo chuva, fazendo sol, pegava o Felipe debaixo do braço, colocava o guarda-chuva e a gente ia pra igreja, bebezinho pequenininho, e a gente ia. Então eu não sabia nem que eu estava dentro do propósito, eu sei que chegou no final do propósito, num domingo, o pastor ainda falou sobre as ofertas e eu não sabia. Falei, como assim? E eu tinha R$5, eu lembro, aquele dia, que era pra me passar a semana. Passar um mês com R$5. Era o que eu tinha. E ele falou sobre a oferta e falou sobre a oferta da viúva. Que ela tinha dado tudo o que ela tinha. E que Jesus tinha se agradado dela. Ela era a que menos tinha, mas que Jesus tinha se agradado. E aquilo, bispo, eu falei, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso trabalhar. Fazia 3 meses já que eu estava na igreja. Você disse assim, eu vou ter minha mãe... com um bebê grávida, 2 irmãs, no total, por fim, eram 4 crianças, sim, 2 bebês e 2 menininhas, isso, e 2 adultos, 2 mulheres. E você olhou para tudo aquilo e falou com Deus que você precisava trabalhar para ajudar aquela casa, aquela, sim, família. E ali você deu aquela oferta e pediu para Deus um emprego. Sim. Fazia 3 meses que eu estava na igreja. A gente estava sobrevivendo de cesta básica, né? Isso, de caixa de leite ali da igreja, porque a situação estava tão ruim, bispo, que eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha o que fazer. Então a gente estava sobrevivendo de doações. Você disse que a igreja ajudou, que hoje você é coluna junto com o seu marido da assistência, sim, exatamente... que essa foi uma parte que tocou muito você, sim, porque no início vocês dependeram, inclusive o leite das crianças, foi a igreja que forneceu, que levava, que dava, sim, que ajudou vocês. Sim. Não só dava, eles levavam até em casa, né? A cesta, levavam leite, olha, precisa de alguma coisa. Então, em 3 meses a gente sobreviveu disso. E quando eu dei essa oferta, bispo, eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. Eu preciso de um trabalho, preciso de um trabalho. E eu dei esses R$5 num domingo, no final desse propósito. Na terça-feira eu fui chamada para trabalhar. E eu não sabia nem como eu ia, eu pedi dinheiro emprestado para poder ir, porque nem o dinheiro do passe eu tinha. Eu pedi o dinheiro, não sabia nem como eu ia voltar. E eu fui, eu ganhei R$30, eu lembro na época, né, pelo dia trabalhado. E eles gostaram, me chamaram o mês todo, me pagaram R$30 por dia. Aqueles R$30 me supriu de uma tal forma, que era o que eu precisava, não precisava ganhar depois de um mês. E era um suprimento diário, né, os R$30. Isso pra mim foi uma bênção. E aí depois desse 1 mês de teste, eu comecei a trabalhar nessa loja. E através dessa loja, né, eu comecei a pagar as contas que estavam atrasadas da minha mãe, né, contas que estavam ali acumulando. Comecei a fazer o mercado. E o primeiro salário, eu lembro que eu levei na igreja uma caixa de leite. Né, eu estava pagando as minhas contas, estava endireitando a minha vida, mas eu queria retribuir de alguma forma, né, o que Jesus, o que a igreja fez por mim, né, que foi esse cuidado. Eu precisei de ajuda, eu precisei mesmo de ajuda, porque eu não tinha de onde tirar. E eu, graças a Deus, eu tinha aquele dinheiro nas mãos. Eu fui no mercado, que era na frente ali, na Mirassolândia. Eu fui no mercado, já levei a cesta básica e tava super feliz, porque eu tava retribuindo, eu tava dando, ainda que pouco, mas eu tava dando aquilo que eles tinham dado pra mim. E aquilo pra mim era uma felicidade, poder estar ajudando alguém. Porque alguém ia se beneficiar daquela caixa de leite que eu tinha comprado. Olha que coisa linda. Até então você necessitava da comida, do leite e tal. Agora você já está levando leite. Sim. E eu comecei a levar leite, aí depois eu fui ajudando um pouquinho aqui, né? Fui levando algumas outras coisas. Nos trabalhos da igreja eu fui contribuindo, eu trabalhava numa loja, então às vezes precisava de alguma coisa, eu já pegava as coisas ali, já levava para a igreja. E um detalhe importante, você não ganhava muito. Não.
E você sustentava 6 pessoas, Com salário mínimo. pagava tudo e ainda estava abençoando. Tava. Não sei como, bispa. É o milagre da multiplicação. Não sei como. Não sei como. Você vê o Eu que consegui pagar todas as contas que Quando estavam você atrasadas. passa a dizimar, ofertar, investir no reino, é o milagre da multiplicação. Sim. As coisas começam a fluir de uma forma que antes não fluía. Antes era difícil. Antes era um sacrifício para você pagar uma conta, não sobrava, paga aqui, mas não sobrou para cá. E graças a Deus chegava a sobrar. Não o suficiente, talvez, para fazer qualquer luxo, mas eu conseguia ajudar, Agora já conseguia estava contribuir. tendo uma vida digna. Já estava tendo uma vida digna. Já estava tendo, coisa que não tinha antes. E aí consegui pagar as contas, consegui organizar a vida. Depois a gente mudou para uma casa melhor. Eu que pagava aluguel, eu que pagava luz, eu que pagava água, eu que pagava o mercado do mês. Ainda deixava o dinheiro organizadinho da semana, do pão de manhãzinha. Então tinha que ter o dinheirinho do pão todo dia, fora o dízimo, fora a oferta. Fora, às vezes, precisava de alguma coisa na igreja, você sempre estava ali. E aí consegui mobiliar a casa da minha mãe, eu dormia no chão. Fazendo tudo isso. Tudo, com salário mínimo. Não, é um milagre, meu. É 5 pães e 2 peixinhos. Literalmente. Aí eu fazia hora extra para poder render um pouquinho mais, então eu sempre estava fazendo hora extra, mas eu sempre estava ali. Eu sempre fui muito regrada com as minhas contas. Então eu sempre consegui. Aí eu comprei uma beliche, já não estava dormindo mais no chão, no colchão no chão, já estava dormindo na beliche. Dormia com o Felipe aqui do lado, mas já estava dormindo na beliche. Comprei um guarda-roupa que não tinha, comprei um sofá, comprei uma mesa, que era o sonho da minha vida. Você disse que ter uma mesa era um sonho. Era. Porque você até então nunca tinha tido uma mesa. Nunca. Porque não dava o espaço da casa, porque não tinha móvel, nunca. E pra mim poder sentar na mesa e comer com a minha família era coisa de filme, né? De você poder ver aquelas propagandas, né, das margarinas, de você sentar no café da manhã, comer um pão, né, e sentar com a sua família. Aquilo pra mim era um sonho. E eu consegui comprar uma mesa e poder sentar com a minha família dignamente na mesa e poder comer. Tomar um café da manhã, poder sentar ali junto, tomar um café da tarde, né? Que hoje, na minha casa, isso é normal. Hoje a gente senta todo mundo junto para comer todos os dias. O Gustavo senta na ponta da mesa. Sim. Antes, aí eu tiro o primeiro prato dele, primeira comida dele, depois vai os meninos, depois vai eu. Então eu tiro comida para todo mundo, sento na mesa, a gente ora. Então hoje isso para mim é comum. Hoje isso pra mim é normal, mas antes não era. E pra mim o sonho da minha vida hoje se realiza todos os dias. Hoje eu posso sentar na mesa com a minha família, comer, muitas vezes a gente senta. É um momento que a gente tem muitas vezes pra falar da palavra, é um momento que muitas vezes a gente tem ali pra poder conversar, orientar, olha, isso aqui não tá certo, isso aqui foi legal, né? É um momento que você tem pra estar com a sua família. E isso pra mim eu não tinha. E eu passei a ter, eu comprei a mesa, passei a ter. Então a gente foi de pouquinho em pouquinho, eu consegui ir mobiliando, comprando uma televisão melhor. Bispa, a nossa televisão, quando eu fui morar com a minha mãe, a televisão era aquela preta, era aquela caixa. Sim. Que você ligava, que você passava o canal assim, girando o botão. Era aquela lá. Eu consegui comprar uma de 32 polegadas na época. Isso tudo eu sozinha. Tudo eu sozinha. E quando a Eloá nasceu, que foi a minha irmã, eu comprava fralda pra ela e fralda pro Felipe. Então era 2 bebês que eu tinha que sustentar também. Então era todo mundo. E essa virada financeira começou com aqueles R$5. R$5. Começou com aquele tudo que eu tinha naquele momento. Era o meu tudo. Não tinha mais nada para oferecer a Deus. Eu falava, Senhor... E aí você Deus te abre uma porta que é para você ganhar diário, que era o que você precisava, voltar com o dinheiro diariamente. Sim. Depois eles ficaram com você e você disse que você chegou à gerência desse lugar. Sim, eu fui promovida a gerente dele. Aí comecei a ganhar um pouquinho mais, né? Aí fazia mais hora extra. Então já estava rendendo mais. Deus literalmente foi... E era o primeiro emprego que eu tinha. Era o meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos. 17, 18 anos. Era o meu primeiro emprego. Então era um milagre. Aquele trabalho era um milagre. E me supria de tudo. A sua vinda para Jesus, aquele dia que você foi no ministério, no culto das 18, foi a grande virada da sua vida. Foi, bispo. Foi o que eu precisava. Aquilo realmente mudou a minha vida.
Aquilo... Eu não tenho palavras, bispa, para explicar, porque aquele vazio, aquela carência, aquela necessidade de um pai, necessidade de uma mãe, aquela necessidade de alguém se preocupando comigo, aquilo eu encontrei em Jesus. Eu fui suprida naquele domingo, porque naquele domingo eu fui abraçada por Jesus. Porque você nunca teve alguém que cuidasse de você, não, né? Eu sempre estava cuidando. Cuidando de alguém, mais alguém, mais alguém. Exatamente. E Deus, Ele deu para mim aquilo que eu precisava, que era esse amor, esse cuidado. Quando a senhora fala sobre o amor de Jesus, né, sobre você se sentir amada, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa, o mundo pode estar de ponta cabeça, sua vida está de ponta cabeça, mas você está ali, meu Deus, Jesus me ama. Jesus me ama. Então, nada mais importa. Incrível. Porque Deus me ama. Então, é aquela coisa, você não se sente rejeitada, você não se sente... É claro que eu tinha muitos complexos a vencer ali, porque como eu comentei com a senhora, eu fui mãe muito cedo, então eu tinha aquele complexo de não ser merecedora, né, daquilo. Eu sentia que Deus me amava, mas eu não me sentia ainda merecedora de todo aquele amor. Então, todos esses complexos eu fui vencendo ano após ano, palavra após palavra. Quanto mais a palavra entrava, mais água suja ia saindo de dentro de mim, mais água limpa ia entrando. Então, você vai se purificando. Por isso que é necessário estar todos os dias na igreja, ouvir todos os dias o programa, porque aquilo vai... Você fala, até hoje eu ouço o programa da senhora e falo, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Você fala, não acredito nisso. Eu fiquei tanto tempo, olha aí. E tava ali, às vezes tá coisa escondidinha, coisa pequenininha. E quando você descobre que Deus ama você e que independente do que você tenha feito, tá ali, Deus ama você. Parece que Deus te coloca dentro de uma caixinha e fala, literalmente como a Bíblia fala, você é a menina dos meus olhos. E eu me senti a menina dos olhos do Senhor. Tinha muitos defeitos, tinha muitos complexos, tinha muitas coisas a ser vencidas. Mas eu era a menina dos olhos do Senhor e isso era o suficiente. Nossa, eu era amada por Deus. Uau, isso pra mim era o suficiente. Deus me amava, Deus me notava. Você acreditou nisso? Sim. Isso entrou dentro de mim, bispa. Isso entrou mais do que qualquer outra coisa. Mais do que prosperidade, riqueza. Você pegou Deus como seu pai, Sim. seu marido, sua mãe, Sim. tudo que você precisava. Sim, sim. Tanto que eu fiquei 6 anos, né, dentro do ministério, que eu não queria relacionamento com ninguém. Eu não queria casar, eu não queria nada. Eu queria Deus. Eu queria Deus. Quando Deus me despertou, que foi num programa da senhora, em 2014, se eu não me engano, em março, dia 24 de março de 2014. Eu tenho esse programa gravado no YouTube como os favoritos até hoje. A senhora tá com uma blusa cinza. Eu volto a vê-lo constantemente. A senhora fala sobre Isaías 54. Cante, ó estéreo, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Linda. Eu amo essa Essa é a minha palavra. A senhora fala de Jeremias 29:11, Isaías 54 é a minha palavra. Ela fala, né, exatamente sobre isso. Porque, bispa, eu nunca tinha vivido. Aí a senhora falava assim, você que nunca viveu esse milagre, essa área da sua vida que tá estéril. Você vai viver. Você vai viver. Aí ela falava, você mesmo, vai viver. Sabe aquele sonho que você tem? E esse sonho parecia pra mim a mesa, sentado com a família ao redor. A mesa, a única coisa que aparecia era a mesa e a família. Sabe, sentado com a minha família, e aquilo vinha na minha vida. E a senhora falava, essa área estéril, a única área estéril na minha vida naquele momento era a minha vida sentimental. Era a minha vida sentimental, mas eu não me achava merecedora. Como alguém vai me querer? Eu já tenho um filho, eu já sou mãe solteira, eu já tenho uma responsabilidade, ninguém, né? E aí eu comecei a orar, bispa, e a senhora mandava aquela palavra, e aí depois a senhora veio, foi naquele ano que Deus vai encher a nossa boca de riso. E aí a senhora começou a falar, a senhora vai falar, e falava, e eu ouvia, e eu comecei a fazer o propósito dos 52 dias, eu falei, eu não me achava merecedora ainda, mas Deus me impulsionava a orar por aquilo, ore por isso, ore porque eu quero fazer. E eu passei a orar. Então, o propósito 52 dias, eu fiz 52 dias de jejum, eu falava, Senhor, me abençoa, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, porque eu não só precisava disso, mas eu precisava me sentir merecedora disso. Eu precisava me libertar dos complexos que eu tinha. Porque como que você vai entrar num relacionamento cheio de complexos? Né? Então, eu precisava me libertar. Então, eu passei a orar e jejuava e orava a Deus. E aí foi quando apareceu
o Gustavo. E eu passei a orar, bispo, essa parte da vida sentimental é tão engraçada, né? Que as pessoas acabam que pegando, né? A gente tá no mundo, a gente acaba pegando qualquer pessoa. E em Jesus a gente passa a se tornar mais seletivo. Oh. Né? A gente passa realmente... Nós fomos comprados por bom preço. E quando eu fiz isso, bispo, a aí preço entendi... de sangue. Exatamente. Não é pegar e levar assim não, meu filho. Quando eu entendi que eu era importante para Deus, quando eu entendi que eu era especial para Jesus... Você teve que acreditar nisso, eu né? tive. E por isso, quando a senhora liberou essa palavra nesse programa, eu passei a pensar. Isso, sabe quando acende aquela luz dentro de você que não acendia antes? Para mim, antes, a vida sentimental, é uma área, mas não é tão importante assim. Não quero. Quero Deus. Né? Deus já me supra, eu quero Deus. Mas isso me machucava, porque eu vi o Felipe, ele sentia falta. Visivelmente ele sentia falta. Muitas vezes o Bispo Maurílio passava pelo corredor, ele grudava na perna do Bispo Maurílio, o Bispo Maurílio tinha que sair assim, porque ele sentia essa falta, essa carência também. E aí eu passei a orar por isso. Eu falei, Senhor, eu vou orar. É o que o Senhor quer, eu vou orar. Então eu comecei a orar e buscar na Bíblia, bispo. Eu tenho isso marcado na minha Bíblia até hoje. Comecei a buscar na Bíblia passagens de homens, né, e casamentos bem-sucedidos. E como eu queria, a senhora falava específica. Aquele ano a senhora falou assim, coloca aí no seu projeto o que você quer. Se você quer uma mulher loira, alta, um homem assim, assado. E aí, aquele ano a senhora falou muito sobre isso. E eu comecei a especificar. Eu coloquei no meu projeto como eu queria. Fisicamente, eu queria que tivesse cabelo preto, uma barba bem feita, que tivesse braços longos para poder me abraçar. Eu coloquei especificamente, que a pele branca, eu coloquei que a personalidade fosse assim, que fosse um homem de Deus, que tivesse caráter. Eu comecei a especificar. E comecei a orar em cima daquilo lá. E aí Deus foi trabalhando em mim primeiro. E eu orava, pedia e agradecia. Senhor, obrigada porque eu já sei que eu tenho isso. Obrigada porque eu sei que eu já tenho a minha casa. Obrigada pelo meu marido. Obrigada por ele ser assim, assim, assim. Comecei a agradecer. Lindo. E aí é onde Deus enviou o Gustavo. E graças a Deus, tá aí. E literalmente eu falava, Senhor, eu quero alguém que lute por mim. Eu quero alguém que queira estar comigo de verdade. Que lute para estar ao meu lado, como Jacó. Eu quero alguém que me ame, meu Deus, que ache diferença em mim, como achou em Esther. Eu comecei a especificar os personagens, falei, eu quero assim. E Deus foi fazendo exatamente da forma que eu orei, bispa. Exatamente da maneira que eu orei. Eu não tenho que tirar e não tenho que pôr. Se eu mostrar o projeto para a senhora, vai estar lá os detalhes. E exatamente como eu fiz. Como a senhora fala, determina teu salário. Né? Jacó, determina teu salário, o que você quer. Isso é para qualquer área das nossas vidas. Exatamente, eu vivi isso na minha vida sentimental. Exatamente. E é para qualquer área. Determina teu salário, o que você quer. Deus não quer entregar qualquer coisa. É o que a senhora fala, quero um carro. Aí vem um Fusca. Mas não era isso que eu queria, Deus. Mas você não falou o que você quer? Não, eu quero esse, Deus. Eu quero um aumento de salário. Então, R$1 para você, então, já teve um aumento. Não, eu quero X, eu quero tanto. Hoje, eu passei a fazer orações mais ousadas. Quando a senhora fala, faça uma oração que você nunca fez para Deus. Isso. Do tamanho de Deus. Exatamente. Aí, bispo, aí o negócio não tem altura, não tem imaginação. Por quê? Porque você passa a orar, mesmo que é longe da tua realidade, mesmo que pareça que fala, não, nunca, mas para Deus sim, para Deus é possível. Como ele falou para Sara, mas tem alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Não tem nada difícil. Então eu passei a orar pela minha vida sentimental, uma área que era estéril, uma área que eu não ligava porque eu não me achava merecedora, e Deus me honrou com isso. E literalmente como a palavra, aquele dia, mais serão os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. A senhora falou isso naquele programa. E literalmente Deus tirou da mão do ímpio e colocou na mão do justo. E literalmente mais são os meus filhos hoje do que antes. Isso porque aí acrescentou a Ana Júlia. Isso aí. Literalmente, a palavra se cumpriu à risca. Né? Ainda fala, alargue as suas tendas. Alargue as suas tendas, porque você não será envergonhado. Linda família. E graças a Deus, hoje Deus fez. Linda. E essa forma de você honrar seu marido é muito bonita, porque a gente vê que ele precisava disso, de alguém que o honrasse.
né? Que era uma forma também de curá-lo. Sim. E essa forma de você honrá-lo é a atitude de poucas mulheres, porque está faltando mulheres sábias, inclusive na própria igreja. Muitas vezes nós vemos essa deficiência, essa falta. O feminismo, Entrando nas igrejas. ele entra nas igrejas e vai entrando nos corações, e as pessoas vão tomando isso como um padrão, e não. Sim. O padrão bíblico não tem nada a ver com essas ideologias, e isso, a sua história, a sua forma de contar, com certeza já está mandando uma mensagem. Só a sua forma de contar, ela já é uma mensagem, né? Não é só a história em si, mas como você fala, você vibra quando você fala, você está falando com vida. Isso mudou aqui dentro, isso existe, há uma gratidão. Ele estava ferido, você estava ferida, você precisava de alguém que realmente se importasse com você, e ele precisava de alguém que realmente se importasse com ele. Sim. E, Bispa, é um prazer, de verdade. Eu meditei, eu não sei se foi na semana passada, a senhora ainda falou sobre Provérbios 31, sobre a mulher de Provérbios 31. E eu meditava muito nessa palavra, porque eu meditava em Provérbios 31, 1 Pedro 3, que fala que a beleza da mulher não tem que estar simplesmente nas suas tranças, né, no seu penteado, mas que tem na forma de honrar o seu marido, né, de honrar o seu marido muitas vezes sem palavras, né, de como Sara, que chamava seu marido de Senhor. Então, eu passei a meditar em todas essas palavras antes de casar. Quando a senhora liberou aquela palavra... Palavras que levam uma feminista a convulsionar. Não, literalmente. Entrar em colapso. Mas Bispa, a senhora liberou aquela palavra naquele programa e eu passei a me interessar por essa área. Falei, calma aí, tem alguma coisa aqui. E eu passei a buscar versículos que me apoiassem a essa palavra, né? Em relação a casamento, em relação a viver uma vida a dois. Porque não é fácil. Não é chegar e pronto. Não, tem que ter um ajuste, tem que ter uma preparação. E você tem que estar disposta a pagar o preço. Isso aí. Para qualquer coisa. Como para você ser um empresário, você tem que estar disposto a trabalhar muito mais, né? E para estar casado, não é simplesmente como as pessoas fazem fora, gosto de você, vamos casar, vamos juntar e pronto, acabou. Não é assim. Tem que haver uma preparação. E eu passei a buscar preparação em Deus. Eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus... nesse propósito dos 52 dias desse ano, eu falei, Senhor, o Senhor é meu pai. Faça como antigamente. Escolha meu marido para mim. Eu não quero escolher, escolha o Senhor. Porque se eu escolher, eu vou escolher errado. Então faça o Senhor a escolha por mim. Como antigamente, que o pai escolhia o melhor candidato para suas filhas, né? Faça isso para mim, eu quero. Eu quero que o Senhor escolha para mim. E eu passei a meditar, a orar, a buscar o que a mulher fazia. Qual que era o papel da esposa? E hoje eu sirvo a minha família com prazer. Eu faço isso, eu quero estar. É que eu falo pra eles, às vezes eu faço um bolo, Bispo, ele tá fora, ele foi fazer alguma coisa, eu ligo pra ele, você tá chegando? Ele, não, pode comer. Eu falei, não, então eu tô te esperando pra gente poder cortar o bolo pro primeiro pedaço dele. Aí o Felipe, a Ana Júlia, nossa, mas meu Deus do céu, eu quero comer logo. Espera, calma. Então eu tento, e isso, Bispa, mas isso eu aprendi na igreja. Eu lembro, lá na Mirassolândia, o pastor era o primeiro a sentar na mesa. Eu não aprendi na minha casa. Eu não aprendi porque eu não tive base disso. Eu aprendi na igreja, eu achava tão lindo, Bispa. Nossa, o homem, todo mundo, todos os obreiros ficavam lá esperando. Meu Deus, cadê o pastor que não chega? E a gente querendo comer, às vezes ficava o dia inteiro ajudando ali na igreja na hora do almoço, servia o almoço pra gente, né? E o pastor era o primeiro a sentar na mesa, era servido primeiro e depois a gente. Eu achava aquilo lindo. Mas é isso, minha filha, você atrai o que você honra. Eu achava aquilo lindo, Bispo, e eu queria aquilo pra mim. Então, quando foi pra minha casa, ele não estava acostumado com isso, né? Ele falava, não, pode pegar. Eu falei, não, espera. Eu falei, você vai pegar primeiro, eu sirvo você, depois as crianças, todo mundo
é servido. Mas primeiro é você. E as crianças hoje fazem isso. Não, espera o pai chegar. Espera, na hora que ele chegar a gente faz. Então isso, bispa, eu quero poder ensinar os meus filhos hoje a fazer o que é certo e dar continuidade. Sim. Porque eu quero que os meus netos, eu penso lá na frente, os meus netos, eu quero que honre. Isso. Então, a gente, não são o mundo que a gente está deixando para os nossos filhos, mas os filhos que a gente está deixando para o mundo. Então, dentro de casa que é a base. Então, dentro de casa, eu luto para passar aquilo que eu aprendo dentro da igreja. Isso aí. Para não ser desperdiçado. Eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que os meus filhos sejam unidos, eu quero que respeitem a minha família, a hierarquia. Tem que ter esse respeito. Hierarquia. Tem que ter esse respeito. Senão o mundo desaba. Não. Por isso que está desabando. Eu faço o Felipe, a Ana Júlia, depois de grande, eu fiz pedir bênção. Sim. Fiz pedir benção. Mas eu falei, tá bom, então sai na rua sem minha benção. Não, tá bom, vem cá. Aí ela vem, pede benção. Não, mãe, me dá benção. Porque eu falo pra eles, tem que ter a benção. Jacó não lutou pela benção do seu pai? Eu falo isso pra eles, não lutou, era uma bênção, era só, vem cá, filho, olha, te abençoo. Todos os filhos ficaram esperando Jacó abençoar os filhos Exatamente. Então, é o que eu ensino pra eles, vem cá, pede bênção, você não tá esquecendo nada, não, bênção, mãe, bênção, pai. Aí eles vêm, dá beijo, volta aqui, você não me deu beijo, volta aqui, me dá beijo. Então, é uma coisa... Eu sou exigente, assim, também, não tem conversa lá. Mas eu aprendo com a senhora. O que é isso? O que é isso? Ai, vovó, já despedi, ou um deles, mãe, já te despedi, você não viu? Falei, uai, tem cota. Tem cota agora. Eu falo pra Ana Júlia, às vezes sai correndo pra ir pra escola, eu falo, manda beijo pelo WhatsApp. Desse jeito, mais um pouco você manda beijo pelo WhatsApp. Volta aqui e me dá um beijo. Não. Nossa, mas eu tô atrasada. Eu falei, não posso fazer nada, volta aqui e me dá um beijo. Eu quero beijo, eu quero um abraço, eu quero bênção. Então, é uma coisa, bispa, que eu aprendi em Jesus. Eu não tinha isso, eu nunca tive isso. Eu não fui ensinada, não é uma coisa de berço. Eles agora mas não foi minha. Mas é uma coisa, é um desejo que eu tive. Eu quero a família que está na Bíblia. Eu quero a família cristã. Isso. Eu quero a família bíblica. Então, o que Deus quer? O que é certo? Eu quero essa família. Onde Deus é honrado. Exatamente. O marido é honrado, a esposa, Exatamente. os pais, Exatamente. os filhos são cuidados. Sim. É igual dentro da igreja. A mesa é um santuário. Exatamente. Dentro da igreja, não tem celular dentro do culto, não tem coisa. É uma coisa que uma coisa que eu quero que fique dentro da mente deles. Tanto que tem reverência no horário do jejum, senta todo mundo perto. Se estiver conversando, eu vou lá e faço passar vergonha. O que você tá fazendo aí? Volta pra cá. E vai sentar todo mundo junto. Tem que ter reverência. Tem que ter, pra não chegar lá na frente, sabe como vencer, Tira bispa. as sandálias dos pés, Exatamente. Porque o lugar em que está é terra santa. Exatamente. E graças a Deus tenho aprendido. Que foi o que eu falei pra senhora. A minha maior felicidade foi quando o Felipe falou, mãe, eu quero batizar. Nossa, parece que eu tô fazendo 18 anos, porque eu vou tomar Santa Ceia. O desejo dele, aos 12 anos de idade, o maior desejo é tomar a Santa Ceia. E você disse que ele se batizou. Uhum. Uma semana depois foi batizado no Espírito Santo. Sim. E assim, valeu a pena, bispo. Valeu a pena os evangelismos que eu fiz com ele no colo, e baixava, e batia palma, e pegava no colo de novo, e fazia caminhadas. Porque você foi uma boa evangelista. Sim. E um evangelista que nunca parou por causa de um bebezinho Sim. de colo. Você ia, levava, Sim. e eu lembro, inclusive, de fotos, de imagens, inclusive de imagens que foram em filmes do final do ano, você lá com o menininho pequeno, evangelizando. Ele do meu lado. E quando ele não dava mais conta de andar, ele ia pro colo. Então era o jornal num lado, era o Felipe do outro, mas estava ali junto comigo. Madrugada, deitado no colchão no chão, muitas vezes ali no seu colo, e você orando, e todos os dias ali na igreja, chegava da escola, come. Até hoje eu faço marmita para ele poder comer, porque a gente pega da escola, já leva para a igreja, come a marmita ali na igreja, dentro do carro, mas vai para a igreja. E bispa, depois que ele se batizou, foi batizado no Espírito Santo, ele falou, mãe, eu quero fazer mais para Deus. Lindo. Ele falou, mãe, eu quero fazer mais. O que mais que eu posso fazer, mãe? O que mais? Aí ele foi na reunião de colunas que o Gustavo acabou testemunhando. Ele falou, mãe, eu posso me tornar coluna? Eu falei, filho, pode, né? Eu falei, não tem problemas. Ele falou, mas mãe, eu não tenho muito para dar para Deus. Eu falei, filho, qualquer valor faz a diferença. Ele falou, então tá, então eu vou ser coluna da escolinha e vou dar R$10 por mês. E agora ele é coluna da escolinha. Lindo.
Então, ele é agora... É assim, ensina o menino o caminho que deve andar. Ele viu o Gustavo testemunhando, né, no coisa, ele ficou assim, né, ele sentado ali do nosso lado, e ele, nossa, né, e aí ele chegou em casa, ele falou, mãe, eu quero fazer mais pra Deus, será que eu posso ser coluna? Eu falei, pode, filho, pode. E aí, ele não ganha mesada, viu? Ele não ganha mesada, é valor que ele vai juntando, ali pega aqui, pega ali, e ele dizima, ele tem os valores dele que ele fica ali separado sempre. Ensinei desde pequenininha, pegou 10 centavos, Sei. tira 5. Ah, mas não é 10%, não tem problema, mas você tira 5 que vai pra Deus, metade fica pra você, metade fica pra Jesus. Então, sempre ensinei a dizimar, a ofertar, a ter compromisso com Jesus. E hoje, né, ele é o coluna da escolinha, ele se posicionou como coluna. Esses 5 reais, esses 10 reais, ele chegou ainda, né? Perguntando pra você, né, meu bem? Falando o que ele poderia fazer, quanto que ele poderia dar. E o Gustavo explicou a mesma coisa dessa questão do bolo. Você pode pegar 5 reais, o outro aqui, o outro ali, e vocês podem contribuir ali. Então, hoje ele é a coluna da escolinha. Minha querida, você disse que foi com Jesus que a sua vida foi completamente restaurada. Você está contando de uma família estruturada, que se contassem, né, antes, olhando para aquele momento, tanto do Gustavo, a história dele, quanto o seu, jamais vocês acreditariam que estariam vivendo o que vivem, já não só hoje, mas há alguns anos, só tem crescido em Deus. Você disse que foi com Jesus, você era tanta escassez, que a primeira vez que você foi, não era comum, não era normal para você ir num restaurante, comprar o que você queria, viver. Hoje, já há alguns anos, mas vem crescendo. Sim. Você tem sua família restaurada, construída, não tem uma área estéril na sua vida. Como já falamos do Gustavo, a vida financeira foi altamente abençoada por Deus, tem sido. Você queria fazer algo mais e voltou a estudar, fez um curso na área de moda, já tem algumas clientes e com certeza que venham muitas mais, porque você, além de bonita, é competente. Amém. Que hoje você trabalha com estilo, né? Você é personal styling, né? E você vai lá e ensina e tal. Eu já até perguntei, será que eu tô bem? Não sei, sabe? Eu fiquei insegura depois, sabe? Né? Todo dia que a gente tá diante de uma pessoa, não, meu filho. Tá então, maravilhosa. Assim, falou que eu tô, gente. Então, você hoje trabalha nessa área, além da obra, cuidando da família. Você hoje é uma mulher realizada. Sou, bispa. Sou uma mulher que eu nunca imaginei que seria. Que nem nos meus sonhos, meus melhores sonhos, eu viveria o que eu vivo hoje. Eu vivo uma vida restaurada. Deus curou o meu destino, literalmente. Curou o meu destino, curou o destino dos meus filhos, curou o nosso destino. E daqui, em nome de Jesus, é só coisas muito maiores que o Senhor tem para realizar em todas as áreas da nossa vida, principalmente com Jesus, principalmente com Ele. Hoje eu vivo uma realidade diferente. Maravilhoso. Deus curou seu destino. Sim. Curou totalmente, bispo. Todas as áreas. Curou tudo. Deus é bom o tempo todo. E foi bom para mim. Qual a mensagem que você deixa para essa moça, talvez mãe solteira, cheia de complexos, de insegurança, que olha assim para o seu contexto atual e pensa, não tem como. Isso aconteceu na vida dela, não, na minha não vai acontecer. Como Gustavo pensava quando olhava alguém vencendo. Acontece? Acontece, bispo. Quando a gente se entrega para Jesus de verdade, entende que é especial, recebe o amor de Cristo de verdade, não só de boca, mas recebe de verdade.
sente esse amor, Deus me ama de verdade, e passa a buscar por Deus, Deus muda a realidade, não só sua, mas a vida dos seus filhos, né? E tudo que eu fiz, bispa, foi pensando, a senhora sempre fala, né, em relação a gerações, né? Tudo que você faz agora vai afetar a sua geração. Isso. Se você não for para Jesus por você, vai pelos seus filhos. E vai as pelo seu guerras filho. que você não vence, seus filhos vão ter Exatamente. que lutar. Então eu sempre pensava nisso. Eu não quero que meu filho passe pela mesma coisa que eu. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Tiver que ficar na madrugada, eu vou ficar. Tiver que fazer isso, eu vou fazer. E por amor, muitas vezes você tá cansada, você tá exausta, mas por amor ao meu filho, eu fazia. Porque eu não queria que ele vivesse a mesma coisa que eu vivi. Então, muitas vezes a gente olha pra nós e não vê condições, mas tem uma outra geração que tá aí. Né? Tem um filho que depende de você. Então faça por amor a Deus, faça por amor ao seu filho. Muitas vezes a gente não vê saída, mas Deus sempre tem um plano por trás de tudo. Deus não desperdiça nada, e Deus não desperdiçou. Deus não desperdiçou todas as situações que eu vivi, não desperdiçou a minha infância, né? Porque eu pude criar maturidade. Deus não desperdiçou nada. Ele pôde aproveitar tudo e tem aproveitado até hoje. Né? Todas as experiências que eu tenho vivido, Deus tem aproveitado até hoje. Então não desista, busque a Jesus, seja fiel em todas as circunstâncias, porque mesmo parecendo que muitas vezes eu chorava angustiada, Senhor, na minha vida as coisas não vai, o negócio não funciona. E Deus fez, Deus abençoou, muitas vezes ali sozinha, eu e Jesus, e Deus hoje pode realmente mostrar que Ele pode fazer. Ele pode pegar aquela menina improvável, aquela menina pequenininha. Quer dizer, essa moça, essa mãe solteira, talvez, que está olhando para você, bonita, com o seu marido, ajudando outras a ficarem bonitas também. Aliás, onde que essas meninas querem saber se arrumar, cuidar, acha você? Cadê o Instagram agora? É Thaís Marcari, porque agora eu quero todo mundo bonita, porque aí procura a Thaís, meu filho, procura a Thaís, que você vai saber se vestir, ela vai dizer, tira que isso aí é mico, não funciona. É brega, não funciona, arranca esse negócio daí. Tá ridículo. A gente tem que aprender, meu filho, tudo é aprender. Então, assim, às vezes ela tá lá, olha para você e pensa assim, meu Deus, não, olha onde eu tô, morando aqui, nisso aqui. Isso também teve lá na casinha, Sim. 2 cômodos, um mundaréu de gente, morrendo de trabalhar, não sabia, Sim. com um menininho pequeno, aí vai para a igreja. Sim. Começa a trilhar um novo caminho. Quer dizer, você não está aqui, você chegou aqui. Sim, eu lutei para estar aqui, bispa. Eu venci para estar aqui. É o poder de Deus. Sim. O poder de Deus. Você confiou nele, ele tomou a sua vida e te trouxe aqui. Sim, sim. Sem Jesus, eu não estaria aqui, não seria a pessoa que eu sou. Né? Todo mundo fala, mas... às vezes fala, né? Hoje, olha, pode falar que é mais fácil. Não é fácil, bispa. Viver com Jesus é gratificante, porque você não luta à toa. Você luta e vence. Né? Você luta e passa por aquilo, você não fica naquele momento. Lá atrás, hoje, essa pessoa, essa mãe, né, pode estar olhando e falar, não, isso aqui nunca vai acabar, né? Eu vou viver assim. Ou não sou merecedora de viver assim. Não, na verdade, não é. Ninguém é merecedora de nada. Mas Deus não precisa de pessoas que sejam merecedoras. Ele precisa de pessoas disponíveis para receber realmente esse amor. Não é por merecimento, é por fé. Exatamente. Deus responde fé. Você creu. Ninguém merece nada. Já merece o inferno. Exatamente. Merecer Jesus ter ido naquela cruz? Não. Mas quando nós cremos nele, a misericórdia nos cobre. Sim. Posso falar para essa pessoa, bispa, que é Jesus. É Jesus que me fez chegar aqui, é Jesus que me sustenta até aqui, é Jesus que continua me sustentando. E é só Jesus que pode mudar a vida dela e a vida dos seus filhos. É só Jesus. E ela precisa crer e receber esse amor. Porque quando a gente recebe, não há empecilho, não há barreira, não há chuva, não há sol, não há distância demais, não há nada. Você só quer Deus, você quer Deus, você quer Deus. E Deus quer você mais ainda, né? Exatamente, é o que você disse. Quantas vezes você foi com o Felipe bebê debaixo de temporal e
e um guarda-chuva. Sim, valeu a pena, valeu a E pena. quantos sábados levantou e foi evangelizar carregando o menininho. E não era só sábado, não. Era quinta-feira à noite a gente evangelizava, terça-feira à noite evangelizava. Era de dia e de noite. A gente estava ali. Quer dizer, não é com estalar de Não. dedos, não é do nada. Não foi um processo É fácil. uma mudança provocada Sim. pela fé. Sim. Lindo. Que levou tempo, mas valeu a pena. E hoje eu vivo um sonho. Eu vivo um sonho com a minha família, na minha profissão, né? Eu vivo um sonho. Em Com nome de certeza. Jesus, é daqui para coisas muito maiores. E Para a vai. honra E vão. e a glória do nome do Senhor E Jesus. vão em nome de Jesus. Amém. E vão. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Cante, ó estéreo. Vamos orar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como eu te amo. Tu és grande, lindo, maravilhoso. Que história linda. Estou tão edificada, tão grata, tão feliz. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida desse casal, na vida dessa família. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor mudou a vida deles, já afetou a vida da Ana Júlia, do Felipe, dos descendentes. Obrigada. Obrigada por ter pessoas que não desistiram diante de mim. Pessoas que têm caminhado, têm ido até o fim. Não chegou ainda o fim, mas estão perseguindo ir até o fim. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor fez na vida deles. Obrigada pelo que fez, está fazendo e vai fazer. Obrigada pelo impacto que eu sei que está causando em corações. Obrigada porque eu sei que muitas pessoas não serão as mesmas, não ficarão no mesmo lugar. Obrigada. Eu te glorifico, eu te louvo, porque tu és Deus, é bom, é bom, é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. E quem tem provado tem podido dizer que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Felizes os que confiam no Senhor, porque terão a vida transformada. Muito obrigada. Obrigada por esse dia, por essa obra linda e pelas transformações que eu sei que essas histórias estão causando em corações. Pessoas que eu sei que estão sendo tocadas e animadas e encorajadas. E eu as abençoo, que elas recebam toda a força que elas precisam. Que elas acreditem, que elas rompam, que elas se levantem. Que elas recebam agora um renovo na vida, uma cura de feridas profundas. Que todo sentimento de incredulidade, amargura, todo sentimento demoníaco que ainda trava essas pessoas seja arrancado. E que elas sejam livres, restauradas, abençoadas e comecem a trilhar um novo caminho, um caminho de vida, de restauração, de poder. Eu abençoo lares e famílias. Que a paz tome os corações, que a esperança tenha tomado os corações. Muito obrigada, Senhor. Que possamos deixar pessoas diferentes e que pessoas que estão hoje do outro lado sejam tocadas de tal forma que amanhã possam estar aqui e possam contar que um testemunho como esse mudou o rumo da vida delas. Eu creio nisso. Eu creio que vidas estão sendo tocadas e transformadas para a glória do teu nome. Muito obrigada. Te louvo, te glorifico sempre, peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso, confie em Deus. Esse é o caminho da vitória, da transformação. É para você também, pode acreditar.
Muito obrigada, Gustavo. Eu que Foi um prazer ter agradeço. vocês aqui. Obrigada, Nossa. Thaís. Eu que Muito agradeço obrigada. mesmo. Beijo na Ana Júlia, no Felipe fofo. Beijo em toda a família. Foi um prazer. Voltem sempre. Eu fui muito edificada. Amém. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente. É um prazer servir. É um prazer. E eles, lá em Rio Preto, na Igreja Sede, eles estão lá atuando. Eles vão ter prazer em falar com você e ajudar você também. Deus te abençoe sempre. Amém.